E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é tech, mais especificamente esse computador aqui, que eu consegui a custo zero no descarte eletrônico, junto com algumas outras peças que eu vou mostrar para vocês. Eu sou o Gustavo e você está no TIB. Esse PC aqui eu consegui no descarte eletrônico lá do meu trabalho. Ele é um computador bem ruinzinho, mesmo para os padrões de quando ele foi lançado, isso em 2013, segundo o site da Intel. Trata-se de um SoC ou SoC, a depender de como queira chamá-lo. É o acrônimo para System on a Chip, pois eles possuem os recursos de um sistema em um único chip, como CPU, GPU e funções do chipset. Normalmente, em desktops, processadores de baixo consumo voltado mais para o uso de escritório e tarefas leves. Enfim, esse computador especificamente é um Celeron J1800, como já dito, lançado em 2013, com 2 cores, apenas isso. Ou seja, aqui não estamos falando em núcleos emulados, mas apenas 2 núcleos físicos mesmo, que atingem até 2.58 GHz. Está equipado com 2 GB de memória RAM, DDR3, e um HD de 320 GB que trabalha em 7200 RPM da marca Maxtor. Até aqui, só notícia boa. Contudo, pelos meus cálculos, ele pode servir perfeitamente para algumas tarefas leves, como ser um servidor de arquivos e mídia na rede interna aqui de casa. E a principal característica que me anima é o consumo. A Intel declara que esse J1800 tem um TDP de 10 watts, ou seja, baixíssimo consumo, perfeito para um servidor que ficará ligado 24/7. A única dúvida é a de que se ele vai ser capaz de rodar as tarefas planejadas. Então vamos a algumas características desse modelo. Aqui nas conexões traseiras, o que nos interessa é a conexão de rede Gigabit e a porta USB 3.0. Apesar de que não vou usar ela agora, mas ela me abre algumas oportunidades futuras para melhorias, como quem sabe um adaptador de rede mais rápido ou um drive de armazenamento externo. Voltando aqui para dentro, a placa é do tamanho Mini ITX, com apenas um slot para memória, um PCI Express X1 de segunda geração e 2 portas SATA 2, 2 conectores para fãs e alguns outros conectores diversos que no sistema não nos interessam muito. Vou deixar o link da fabricante com as especificações da placa na descrição. Eu iniciei fazendo uma limpeza bem mal feita, porque eu estava desconfiado que talvez esse hardware não fosse capaz de empurrar o que eu estava planejando para ele. Fiz o básico, tirei as teias de aranha, o excesso de pó, troquei a pasta térmica, que, diga-se de passagem, foi uma das mais estranhas que eu já vi. Era ainda original, porém tinha uma textura meio borrachenta, bem difícil de limpar. Esse computador lá no meu serviço era para uso público. Ele inicialmente rodava um Windows 7 juntamente com um programa chamado WinRollback, que fazia com que o computador voltasse ao ponto de restauração estabelecido toda vez que era reiniciado. Como vocês podem imaginar, era um pesadelo usar esse computador lerdo e desatualizado para qualquer tarefa que fosse. Tentamos então instalar o Zorin OS Lite para ver se a usabilidade do sistema melhorava, porém, como vocês podem acompanhar no vídeo, o resultado foi bem decepcionante. O Write do LibreOffice e o Chromium foram renomeados para que o uso do público fosse mais fácil, mas não deu muito certo, e a responsividade do sistema ficou bem ruim. Foi aí que esse PC foi descartado, e eu acabei pegando ele, juntamente com um outro computador, um Core 2 Duo, que é até um pouco mais potente, porém o TDP é bem maior, e algumas outras peças que estavam lá paradas também. Tentei na sequência instalar o Xubuntu. O processo de instalação foi um pouco demorado, mas foi bem tranquilo. E quando eu acabei, para minha surpresa, o sistema estava bem responsivo, pelo menos levando em consideração o hardware em que estava rodando. Não gostei muito da quantidade de RAM que o sistema estava consumindo. Na verdade, quando eu escolhi o Xubuntu, eu esperava que ele consumisse metade do que estava consumindo. São aí uns 200, 250 megabytes que para um sistema com apenas 2 GB pode fazer uma boa diferença. Fiz alguns testes no Xubuntu mesmo, instalando o Samba e transferindo alguns arquivos. E para minha surpresa ele funcionou perfeitamente, indo praticamente na velocidade máxima de transferência da minha rede, o que me animou bastante. Em seguida, instalei o Plex, fiz a instalação via terminal e ele funcionou perfeitamente, como um reloginho, rodando tudo, bem liso. Então estava decidido. Seria esse o hardware que eu usaria. Mas o consumo de memória RAM ainda estava me incomodando, e eu achei que eu poderia otimizar um pouco mais ainda o sistema. Como vocês podem ver, eu acabei partindo para o Ubuntu Server. Como eu praticamente só comandaria o servidor via SSH, essa distro me ajudaria a economizar aqueles megabytes que eu queria. Fiz a instalação, fiz mais alguns testes,
inclusive com o CasaOS, um sistema bem interessante, muito fácil de instalar e que eu aconselho para todos que queiram montar um servidor sem esforço algum em casa. Por fim, acabei optando por instalar o CasaOS ao lado do Samba, e mais pra frente eu vou mostrar o motivo. Lembram que eu falei que eu consegui 2 PCs no descarte, além de algumas peças? Entre essas peças estavam 2 HDs Samsung de 320 GB cada, de 7200 RPM. O que eu fiz em seguida foi tirar o Maxtor, colocar os 2 Samsungs, reformatar com o Ubuntu Server, porém agora, como eu estava com 2 HDs, eu resolvi colocá-los em RAID 0 via software. Comecei então a fazer a configuração final do servidor, instalando o Samba e o CasaOS, tudo via SSH usando o PowerShell do meu desktop principal. O motivo pelo qual eu instalei o Samba ao lado do CasaOS, mesmo o Casa já tendo um sistema de compartilhamento de arquivos, é que em primeiro lugar, com o Samba eu consigo montar um drive aqui na rede, o que deixa as coisas mais organizadas aqui para mim. Em segundo lugar, por algum motivo que eu desconheço, o sistema de arquivos do CasaOS limitam a minha transferência de arquivos em torno de 30 MB por segundo, enquanto o Samba me dá a velocidade total da rede de gigabit. Novamente, para minha surpresa, fiz alguns testes no Plex e esse bravo Celeron me deixou abrir 4 vídeos em Full HD ao mesmo tempo. Acredito que ele até deixaria abrir mais, mas achei melhor parar por aqui. Porém, ele não conseguiu streamar o vídeo a 4K, demorando muito para carregar o buffer, usando o tempo todo 100% do processador e travando a cada alguns segundos de reprodução. Então galera, o resumo do vídeo é esse. Eu consegui um servidor de arquivos e mídia para minha casa a custo zero, e ele desempenha muito bem as funções, e o principal, com baixo consumo. A única coisa que está me impossibilitando de deixar ele rodando 24 horas é o barulho do sistema, mais especificamente o barulho da única fan que ele tem, que é a fan que refrigera a fonte. Mas eu tenho planos para isso e que será tema de um próximo vídeo. Espero que tenham gostado e que eu tenha inspirado vocês a darem um novo propósito àquele PC antigo, encostado, que não tem mais serventia para ninguém. Fico por aqui e até a próxima.